Boa tarde, bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu e a Aline vamos falar com vocês sobre comunicação com o outro. Oi, amiga. Bom dia, Paulo. Hello! Olá, Como é que você está? eu estou bem, e você e vocês, depois desse eclipse, Só pela misericórdia. coincidentecidade. Só pela misericórdia do Criador. Ai, ai. Tava aqui falando para eles que a gente vai trazer hoje um pouquinho sobre a comunicação com o outro e a gente vai trazer aqui uma forma de como que a gente se expressava com o outro, né? E às vezes a gente fica nesse, será que eu estou me comunicando ou será que eu só estou falando por falar? Então, vou começar aqui contando o babado para você. A minha comunicação com o outro sempre foi algo muito desafiador, mas era algo que intrinsecamente na minha alma, fincado assim, eu falava, é isso que eu preciso evoluir, é isso que eu preciso olhar, é isso que eu preciso ter foco e não dispersar, porque a gente está direto, né, se comunicando com o outro, a gente está sempre se comunicando com o outro, não tem como haver convívio sem comunicação. E eu lembro que eu era muito agressiva nas palavras. Eu não tava nem aí pro que o outro ia falar, pro que o outro ia pensar. Eu tava tipo, tô cagando. Quem é você na fila do pão? Eu vou falar do jeito que eu quero. E Aquela achava o resposta máximo. já pronta, né? Amiga, exatamente. Tipo, a outra pessoa nem tinha respondido ainda. E eu já tava, tipo assim, com tudo formulado na minha cabeça pra responder a pessoa. E geralmente essa comunicação não só externa, né, mas também é interna da nossa mente, porque a gente não está presente. Então era uma comunicação com o outro que não havia presença, era uma comunicação com o outro onde era agressiva, onde havia ofensas, porque às vezes a gente acha que o ofensa é só o palavrão, né, mas não, onde havia também punição de, ai, se tu não fizer isso, eu não vou. Ou se Uhum. tu não fizer aquilo, eu não vou. Então era bem Nádia, assim. Mas graças a essa comunicação distorcida, né, em outro momento, em outra fase, que eu consegui trazer mais luz, trazer mais consciência para poder me comunicar com o outro de forma mais leve. E é nítido o quanto que quando você coloca atenção em algo, isso se expande, isso reverbera para o todo. E não só você privilegiado, né? Mas eu acredito que as pessoas ao teu redor começam a sentir essa energia que sai de dentro de você. Então, assim, para mim foi algo transformador, principalmente por estar aqui na Europa, né, morando com outras pessoas de outras culturas diferentes. Então, acho que é sempre muito bom tomar e necessário tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque a nossa forma de falar é totalmente diferente da que o outro vai falar. E quando a gente fala, a gente tem que entender que o outro muitas vezes não vai entender essa nossa comunicação. Então, foi muita virada de chave, assim, essa questão de me comunicar com o outro. Sim, total. Eu sinto que aquilo que a gente falou na nossa primeira live, né, de como a nossa comunicação é violenta com a gente, também é com o outro, né? É um espelho, tudo é um espelho. E eu sinto que, pra mim, é, eu estava até pensando assim, na minha história, etc. E eu tava lembrando, né? Quando eu era pequena, eu amava palco, eu amava dançar, eu amava
teatro, balé, tipo, são formas de me comunicar e eu me sentia muito bem com isso. Mas eu sinto que conforme eu fui crescendo, foi virando mais desafiador para mim. E eu comecei a ter bloqueios, até tipo níveis, de ansiedade, por exemplo, de apresentar trabalho, de falar meus sentimentos para minha família ou para uma pessoa que eu gostava, então de expressar o que eu estava sentindo. Também para amigos, tipo, falar sobre limites e coisas. Então, eu tinha essa dificuldade em expressar principalmente as coisas que vinham do meu coração em lugares, por exemplo, no ambiente de trabalho ou na escola, na universidade, em apresentações. E eu sinto que eram sinais, né? Essa ansiedade, na verdade, estava querendo me trazer sinais de que algo podia ser transformado ali, né? De que algo podia, tinha algo ali atrás para eu aprender. Por exemplo, essa minha dificuldade em me comunicar com o outro, eu ficava tipo no banho ali, horas, planejando tudo que eu ia falar. E aí, quando chegava a pessoa, eu travava e não conseguia falar absolutamente nada. E eu sempre tive uma potência, uma facilidade de escutar o outro. E quando a gente está falando de comunicação, muitas vezes a gente só está pensando na parte da fala, mas comunicar também é escutar, que é uma potência, mas que eu usei também como bengala, sabe? Porque como eu tinha essa dificuldade em expressar o que eu estava sentindo, eu falava, ah, não, é porque eu escuto e tal. E acabei usando isso como bengala para eu também não ter que me expressar, para não ter que me posicionar, porque eu achava em alguns ambientes que o que eu tinha para falar não era relevante. Então, trabalhar primeiro comigo mesma, mas também com o outro, de eu ir fortalecendo essa confiança de que sim, o que eu sei também pode ser relevante, também pode acrescentar na vida do outro, vem transformando a minha vida. E seria desumano se eu falasse que já tá tudo bem, que hoje, nossa, eu falo com a minha família, sempre é fluido, que não tenho frio na barriga quando eu vou entrar numa live, quando eu vou abrir um trabalho ali nas rodas presenciais e etc., porque eu sou humana e eu sinto todas essas emoções também. Mas as ferramentas que têm me ajudado, né, que eu coloco constantemente no meu dia a dia, elas têm facilitado esse processo para que eu tenha mais consciência sobre o que está me bloqueando, né? E como eu posso me nutrir mais de confiança e etc., para eu saber me expressar melhor com o outro. E até no curso, as ferramentas que a gente põe lá no comunicado são as ferramentas que individualmente vinham nos ajudando, que a gente foi trocando e que a gente alquimizou para que vocês também tenham bagagem para lidar com tudo isso. Maravilha. E é muito bom a gente prestar atenção, né, nessa questão de tu falar que, eu ouvia bastante, mas também te protegia. Aquilo que era tua força também acabava sendo um desafio, porque tu queria só escutar. E é muito interessante isso que tu falou, da relação de que, nunca mais vai ter nada diferente. Eu sempre vou conseguir me comunicar e não. Na verdade, você vai aprendendo com as ferramentas e ao longo do caminho você vai desconstruindo isso que por muito tempo você achou que era verdade, né? E é muito interessante prestar atenção que quando a gente vai falar na frente do outro, assim, pro público, você vai estar nervosa, você vai ficar nervosa. Então, não acho que a gente vem aqui, né, fala e faz milhares de vídeos e não sei o quê, e não fica nervosa, gente, pelo amor de Deus. A pessoa que já não fica mais nervosa é uma pessoa que já faz isso há muito tempo. Então, é normal. Então, assim, normalizem isso. Normalize que quando você for falar com outra pessoa, você também vai sentir as coisas no seu corpo. Você também vai sentir o seu sistema nervoso aqui, tipo, trazendo alguma mensagem para você, né? Eu ainda tenho esse desafio quando eu vou conversar algum assunto sério com uma pessoa. Então, mas o que eu faço? Eu uso os recursos que a gente trouxe no livro para que a gente possa ter mais esse estado de equilíbrio dentro de uma comunicação. Para que eu possa me expressar para o outro, mas sem ferir os meus limites. Para que eu possa me expressar para o outro, mas sem ultrapassar os limites dele também. Exato. Eu falo que esse processo, né, do autoconhecimento e tal, ele é como uma espiral, eu gosto de ver ele assim.
Porque às vezes a gente acha que a gente está no mesmo lugar, mas a espiral ela está sempre se movimentando, né? Então nunca vai ser do mesmo lugar. Às vezes pode ser um desafio similar, pode vir as mesmas sensações, mas como você lida com elas, com essas ferramentas que você vem adquirindo, né? Então, quando a gente vai criando, tomando consciência, etc., isso vai se expandindo. Então, cada vez eu vou ver aquela situação de um novo lugar, né? Eu vou aprender algo novo ali. E às vezes é cansativo, a gente também sente isso, mas que a gente possa levar esse processo com mais leveza, rindo da gente, se divertindo e etc. E aprendendo desse lugar de que é rico a gente se pôr vulnerável, né? De que é um superpoder, na verdade. E que a gente possa se colocar assim, enxergando o outro também, né? Como um ser humano que também vai ter seus desafios. Ficou mudo, amiga? Não tô te ouvindo. Voltou. E é isso, somos todos espelhos, estamos todos aprendendo aqui. As pessoas mais desafiadoras que você sente mais desafio, elas são grandes portais para você evoluir algo em você. Então, que a gente possa usar isso também como potência para o nosso processo individual, né? Ao invés da gente só julgar e falar, aquela pessoa é isso, ela não me escuta, ela não sei o que ela tá vindo como um espelho claro e nítido ali para te mostrar, né? Então, trazer mais essa consciência, vai tirando a gente desse lugar de vítima, vai tirando a gente desses véus para que a gente possa cada vez mais ir limpando as camadas da cebola para chegar na essência. Maravilha. E quanto mais você vai aprendendo que essa comunicação pode sim ser leve, que ela não precisa vir de um lugar de agressividade, de raiva, para que o outro te respeite, tudo muda. Porque se tu quer que o mundo seja melhor, tá, então, você tá começando pelo lado de dentro, você tá começando a trazer amor para ti e para quem tá ao teu redor, porque às vezes a gente fica assim, eu queria ajudar as pessoas que estão passando fome, não sei o que, tá, mas e o teu irmão que tá na tua casa nesse momento? E as pessoas que moram com você, você tá tratando bem? Você tá tratando com respeito? Você tá tendo uma comunicação amorosa com essa pessoa ou você é uma pessoa extremamente agressiva? Porque daí não adianta, você tá querendo salvar as pessoas lá do outro lado do mundo. Ame o teu próximo como a ti mesmo, o teu próximo, aqueles que estão ao teu redor. Eu sei que às vezes dói, mas lembra que se isso machucou, se isso em algum momento te incomodou, é para você poder olhar para isso com mais amorosidade, porque a partir desse momento que tu vai mudar essa chave. E se alguém chegar para você e falar: "Nossa, mas você foi grossa comigo", escuta o que aquela pessoa tem para te falar, sabe? Porque às vezes a gente fica na defensiva. Ai, mas eu não fui grossa. Mas às vezes não é sobre o que tu falou, é sobre o que a pessoa também sentiu. Ela também já passou por muitas coisas, já teve muitas bagagens. Então, sempre entrar nesse dar e receber que a gente traz muito lá no Comunicarte, né? Que é o nosso curso de comunicação para quem não sabe e para quem é novo aqui. Onde a gente traz ferramentas de autoconhecimento e para você desenvolver uma comunicação ainda melhor, mais assertiva com as pessoas que estão ao teu redor, com você mesmo, com Deus, né, com os mestres, com os anjos, e também de forma autêntica, que às vezes é muito diferente, mas depois a gente conta para vocês na próxima live. Sim. E até pensando, né, na construção do curso, foi muito engraçado, porque a gente ia sendo testada, né, pelo universo. Tipo, tá bom, vocês vão passar essas ferramentas para as pessoas, né? Vocês vêm aí estudando. Então, cada módulo que a gente foi construindo, então, comunicação comigo mesma, vinha um monte de teste, e a gente ia trocando entre a gente, assim, e aplicando as ferramentas para ver como que a gente, né, tava passando por tudo isso. Aí na comunicação com o outro, era teste de paciência, assim, constante, de como você vai reagir, né, quando alguém te aponta o dedo, como você vai reagir frente a uma situação que você precisa expressar um limite, expressar uma necessidade. Então, a gente foi vivendo isso muito intensamente na construção desse curso, e até hoje, claro,
Mas eu acho que é importante dizer isso, né? Porque quando a gente se compromete com algo, quando a gente diz sim para algo, então, tipo, ai, quero melhorar minha comunicação com o outro, saiba, vão vir testes, vão vir desafios. Mas não é pra gente olhar para essa dor de, ai, que saco, e sim, tipo, que oportunidade que eu tô tendo, né, de olhar com novos olhos, de enxergar de uma nova forma, de aplicar novas ferramentas, né? De eu, tipo, amar e ser amado, porque no fim todos nós estamos buscando isso. Então, mesmo na comunicação, quando a gente se machuca e não sei o que, é porque tá pegando nas nossas dores, tá pegando na nossa criança, tem algo ali por trás. Mas no fim o que eu tô buscando é amar e ser amado, e o outro também, eu tenho certeza. Então, quanto mais consciência a gente puder ter, porque quem pode transformar a nossa vida somos nós mesmos. Então, a gente se colocar como um protagonista, subir nesse palco e se comprometer com isso, sabendo que vão vir desafios, vão vir testes, mas que eu estarei suprida de ferramentas para lidar com o que vir, né? Exatamente. E essa coisa do teste, ele é muito real. Porque imagina, como é que tu vai saber se tu tá pronto para se comunicar de forma assertiva, sendo que tu não experiencia isso? Imagina, tu é uma pessoa super difícil de se comunicar e aí você vai viver em casa isolada. Tô dando um exemplo de mim mesma. E aí, né, tá então. E agora, como é que faz quando começa a estar em contato com outras pessoas? Ah, é assim que se comunica. Ah, talvez é assim que tem que se escutar. E às vezes, quando tu for escutar, tu vai ficar assim, ó, tô com essas vozes na minha cabeça, hein? Aí tu vai prestar atenção nessas vozes e vai falar assim, deixa eu escutar, ô voz, abaixa aí que eu quero escutar. E você vai treinando dia após dia. E, gente, comunicação é treino. Ninguém nasce perfeito na comunicação, a não ser que já veio lá da infância, com uma mãe, com um pai, com um cuidador, que já estava apto para isso, tá? Para ensinar como é que se fala, como é que se comunica de forma amorosa. Porque geralmente a gente só vai pra batalha, vai pra vida, então te vira, negão. Ninguém ensina, isso não tem na escola, de como se comunicar de forma assertiva. Exato, tinha que ser uma matéria das escolas, gente. E Né? pronto. Como que a gente não aprende a se comunicar? Enfim, tem tantas coisas, né, que são básicas, assim, que a gente não aprende de pequeno. Mas é isso, a gente pode começar mudando a gente hoje, e aí as pessoas que estão próximas, né, sejam nossos futuros filhos, ou pais e etc., que a gente possa ir passando e ir semeando realmente essa transformação no mundo. E eu sinto que esse momento que a gente está passando de grande shift planetário, novas coisas estão chegando em relação à comunicação. Tem novos códigos, seja de telepatia e coisas assim muito mais avançadas, mas que aos poucos vão chegando para a gente. Quanto mais a gente puder mergulhar e se aprofundar na nossa comunicação, nas ferramentas que podem nos auxiliar e etc., mais rapidamente a gente vai abrindo espaço para que esses novos códigos cheguem. E então, eu acho que, e é o que a gente falou, né? O se relacionar acontece a todo momento, a toda hora a gente está, de certa forma, se relacionando, seja a pessoa olhando o nosso rosto, nossa forma que a gente se expressa, que a gente reage ao que ela está dizendo, etc. Isso também é comunicação, o escutar, tudo isso. Então, quanto mais a gente puder mergulhar nisso, pra gente mesmo, né? Por amor a gente, mais o mundo vai poder usufruir disso também. Perfeito. Exatamente. Tudo começa por nós. Esses dias eu escutei até uma pessoa falando e ela falou assim: Nossa, eu melhorei muito a minha comunicação, mas a pessoa de tal não entende o que eu falo e não se comunica da melhor forma. Tá tudo bem? Porque se você, vamos supor que você entrou no nosso curso agora, aprendesse novas ferramentas para estar melhorando a tua comunicação, para estar tendo uma comunicação mais assertiva, etc. E tu vem e encontra um namorado que não sabe se comunicar, que é totalmente agressivo na fala, mana, te coloca a serviço de aprender e preste atenção no constante orar e vigiar, né? No que você também está querendo expressar, se a outra pessoa também está dando espaço para você expressar. Então, no fundo, é sempre um autoconhecimento, porque as relações são processos de autoconhecimento.
E não espere que o outro vai responder da mesma forma que você vai responder. Não espere que o outro vai melhorar da mesma forma que você está melhorando. Continua fazendo isso por super vontade própria. Porque uma hora as pessoas vão aprender a se comunicar também. Na base do amor, não do fala comigo direito. Exato. Pelo amor de Deus. É isso, é um processo de ter realmente paciência, de se respeitar também, se você sentir, né, que, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que você deu, se a pessoa, meu namorado, não está aberto a se transformar e tal, tá passando os meus limites, eu falo os meus limites são inegociáveis e ele não me escuta, etc. Tudo bem, é hora de deixar aí. Também se comunicar é aprender que, né, assim como a natureza, são os ciclos da natureza e pode doer, etc. Mas é importante que a gente esteja atento e se respeitando dentro desse processo com muita paciência, muita gentileza, muito amor, porque é muita desconstrução do que foi passado pra gente, né? Desde pequeno a gente tá nessa comunicação violenta, né? Então, quanto mais a gente puder desconstruir, melhor, mas é um processo e assim como toda caminhada, né, a gente tem ali uma jornada e que a gente possa usufruir dessa jornada. Maravilha. E, gente, as nossas vagas para o nosso curso do Comunicarte vai abrir essa semana. Então, assim, se você quer desenvolver a tua comunicação de forma mais assertiva, de forma mais amorosa, aprendendo aí se comunicar de forma compassiva também, fica de olho que a gente vai trazer mais 2 lives aí maravilhosas para vocês tirarem algum insight. E também eu quero trazer um questionamento para você que está aqui nos ouvindo. Como que você se comunica com o outro? E responde aqui para nós, por favor. Porque assim, às vezes a gente nem parou para pensar isso ainda. Às vezes a gente tá tão no automático que quando a gente para e percebe, opa, mas isso não é legal. Essa forma, do jeito que eu falei, não foi legal. Mas é porque a gente nunca se perguntou. Então, fica essa reflexão para vocês. Como que eu tô me comunicando com o outro? Na nossa live de semana passada, a gente trouxe como que é a comunicação consigo mesmo. Se você não viu, tá uma live assim também curtinha, mas cheia de conteúdo e cheia de insights para você pegar o seu papelzinho e o lápis e colocar ali como que tá essa comunicação com você. Porque, gente, o ano tá acabando. Ó, a Mari respondeu. Está tudo muito no automático, tô sempre me policiando. Pronto. E essa questão de se policiar, Mari, você deixa de falar aquilo que tu tá sentindo ou você simplesmente se policia para não machucar o outro? Como É, que é? porque às vezes, né, a gente se policia, mas deixa de expressar o que a gente verdadeiramente está sentindo, e aí acaba nos machucando, né? Eu gosto muito do arquétipo do dragão, e eu falo que o dragão ele me ensina como lidar com o fogo. Mas quando a gente vai engolindo muitas coisas, não vai falando todo esse processo que eu falei, que eu não sabia comunicar meus limites, etc. Esse fogo ia acumulando e quando ele saía, ele não só queimava o outro, mas como ele me queimava, né? Então, a gente ter ferramentas que nos ajudam nesse processo para que as coisas não se acumulem, porque vai para o físico, aí vira. Você tem dor de estômago, tem azia, tudo isso, assim, a gente vai acumulando e vai doendo. E o corpo vai te sinalizando e normalmente o que a gente faz é ir ignorando. Ou tomando remédio, né? Pra não Mascarar. olhar. É. Ai, não, tá doendo o estômago, tá? Toma remédio. Tá doendo isso, toma isso. Ah, vou fazer só um chazinho aqui, vai melhorar. Gente, se foi pro físico, tá num outro campo emocional há muito tempo. Eu acredito que, beleza, não é esse assunto do rolê, mas eu vou contar pra vocês, né? Porque a gente como é que é? Over delivery, sempre fala mais, pra vocês terem mais informação. Todos os campos eles estão conectados, mas assim, às vezes, quando você para pensar, acontece um pouco antes, é tipo pouca coisa antes do físico. Então,
Muitas vezes esse físico ele representa aquilo que já está há um tempo, não precisa ser muito tempo no emocional, mas às vezes é coisa de um dia antes. Porque só o corpo físico tá tipo processando, sabe, fazendo download. E basicamente é isso. E por isso que às vezes a gente sente muitas dores na garganta, por isso que às vezes a gente sente muito dor no estômago, como a Aline trouxe. Cara, quando tu não expressa a tua verdade, aonde que dói no teu corpo? Parece que eu tenho uma bola assim na garganta. A gente conta um pouco disso no curso, tá? Mas eu parece que eu tenho uma bola na garganta e se eu não me expresso, isso me consome. Então prestem atenção nessas questões. Até que ponto vale se policiar? Obrigada por compartilhar, Mari. A Aline caiu, mas deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Mas é isso. Deu certo, amiga? Caí. Estou Isso aqui. aqui não é Mercúrio retrógrado, né? Doideira. Exato. Mas é isso, meus amores. Que vocês possam ter mais consciência diariamente. E quem tá nessas lives aqui vai ganhar surpresa, né, no final desses encontros, para que vocês possam usufruir desse curso da melhor forma e com valor super, mega, plaster acessível. Então, assim, pelo amor de Jesus, deem esse presente de Natal antecipado para vocês. Exato, exato. E fiquem de olho aí que essa semana a gente vai trazer novos temas aqui sobre tudo relacionado à comunicação e, e vai acontecer mais ou menos no mesmo horário, então estejam aqui com a gente para a gente poder também ter essa troca. Perfeito. Gratidão, amiga. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Um beijo para vocês.